Opa! E aí, galera? No vídeo de hoje, enfim, como vocês puderam ver aí, eu vou explicar para vocês como animar, né, uma ilustraçãozinha dessa aqui, né? Como que eu fiz, em suma, esse negócio aqui. E de antemão, eu preciso explicar duas coisas, quer dizer, duas coisas, tá? Primeiro, isso aqui é um elemento SVG. Se você não sabe o que é um elemento SVG, SVG é uma tag, tá, do HTML5. O HTML5 ele veio com novas tags, tá, que proporcionam muitas coisas e muitas vantagens. Uma delas é a SVG. A SVG, né, é como se eu pudesse construir, né, uma ilustração, né, ou qualquer forma de maneira vetorizada, tá? Isso garante várias vantagens. Uma delas é eu poder manipular ela diretamente por CSS3, por ser uma tag, né, HTML5, eu consigo manipular ela via CSS. Então por isso que eu consigo animar. E aí eu consigo, né, a vantagem do SVG é que por ser um vetor, ele não perde resolução. Então eu aumento, diminuo, tá? E aí, além de ser muito leve, porque não é uma imagem propriamente dita, tá? É um conjunto de instruções que parece muito com uma imagem, dá o mesmo efeito de uma imagem, mas por ser um conjunto de instruções é muito leve. Então, o SVG aí é uma ótima tendência, tá? Para poder a gente estar começando. Explicando, né? Já tenho explicado isso aí, do que é um SVG, né? De maneira bem simplória, né? Eu preciso criar esse SVG. E aí eu crio também com o Figma, tá? Então tá aqui a minha ilustração criada, onde meio que eu vou dar os passos finais, tá? De como você exporta um SVG, tá? Dessa plataforma, para poder dar vida lá no CSS3, beleza? Uma grande vantagem do Figma, tá? Dessa ferramentinha aqui, é que ela é muito alinhada, né? Com codificação. Ou seja, por exemplo, quando eu pego aqui algum elemento, seleciono, e eu venho aqui em Code, tá vendo aqui, ó, essa partezinha aqui, ele apresenta para mim, ó, o código em CSS, né, de tudo que está aqui, ó, dos elementos, né, dos rects, dos quadradinhos que a gente fez aqui. Então isso aqui facilita muito, tá? Mas em suma não é isso, só falei por curiosidade mesmo, né, que essa ferramenta aqui tem algumas vantagens. Enfim, qual é a modificação que eu quero fazer? Eu quero pegar esse mesmo SVG, essa mesma animação, tá? Simplesmente mudar a cor desses elementos, tá? E exportar e animar. Então vamos lá. Primeiro eu aperto e seguro Shift e eu vou selecionando, né, todos os elementos em que eu quero mudar a cor, porque a página onde eu vou inserir, né, isso aqui, ela tem a temática desse ciano, né, aqui do lado. Então eu simplesmente vou selecionando os elementos que eu quero que mude a cor, tá? Clico aqui, ó, venho aqui na ferramenta conta-gotas, mudo, tá? Venho aqui no Fill, que é o preenchimento, mudo também. Beleza, então já está pronto para exportar. E aí a grande sacada, né, de você saber exportar isso aqui é que, como qualquer tag, eu preciso indicar para o CSS3 qual é a tag que eu vou trabalhar, né? E aí, quando é uma mesma tag, eu preciso atribuir o elemento ID ou class para poder identificar essa tag em específico e animar ela. Beleza? E aí, o que acontece? No Figma, quando eu clico aqui em exportar, ó, eu seleciono aqui, né, escolho aqui a opção SVG. E aqui, ó, nesses três pontinhos, tem essa belezura aqui, ó, que é um arco-íris, tá? Aos olhos de codificadores. E aqui, ó, Include ID Attribute. Ou seja, o nome que eu renomeei esse elementozinho aqui, ó, que no caso é Rect Green, ele vai no ID do path que especifica esse elemento no SVG, tá? Para vocês que não sabem como é um SVG, tá? Deixa eu abrir aqui, ó. SVG é isso aqui, ó.
Esse aqui é um documento, né, SVG, em que a propósito é aquele lá, tá? Dentro da SVG, ó, ele tem os comandos, né, e os parâmetros que representam as formas geométricas que eu desenhei lá no SVG. Tá? Então aqui, ó, ID retângulo 284, aí ele diz a coordenada x, a y, tá? Que é o posicionamento, né? De onde, qual é a posição que está esse elemento. Aí tem aqui, ó, a distância, a altura, o preenchimento, né, e a cor. Então, cada elementozinho dentro do SVG, ele representa o desenho desses elementos todos que tem aqui. E por ser linha de comando, isso faz o arquivo ser tão leve. Tá? Tão mais leve quanto uma imagem, por exemplo. Tá? E aí o que acontece? Eu simplesmente peguei cada elemento desse aqui e aqueles que eu queria animar, eu escrevi com um nome específico. Por exemplo, esse aqui eu dei o nome de Rect1, esse aqui de Rect2, Rect3 e assim por diante. Eu fui renomeando com os nomes que eu sei, tá? Que eu vou trabalhar lá no CSS3, tá? E fui colocando. E eu agrupei, né? Eu não sei se eu cheguei a agrupar, mas eu aconselho você a agrupar, simplesmente você seleciona, tá? Dá um Ctrl G nos elementos que você não quer, tá? Então, feito isso, né? Eu venho aqui em Export, tá? Eu vou exportar na área de trabalho mesmo, BG Animation 4. Então, ó, ele está aqui, quando você clica duas vezes, ele abriu aqui, ó. Então já está aqui o nosso SVG exportado bonitinho. E quando a gente aperta Ctrl U, né, para poder inspecionar o elemento, está aqui, ó, como é composto o elemento SVG, tá? Bem como, olha aqui, ó, no ID dos elementos, tá? Aqui, ó, Circle, Rect, aqui, ó, Rect 5, Rect 6, Rect 3, 2, o Rect Green, né? Então ele exportou no ID o nome que eu dei lá no Figma. Então essa é a grande sacada, tá? Eu venho aqui, recorto e coloco na minha pastinha de SVG, tá? Então vamos levar ela lá para o meu sitezinho, tá? Que eu vou querer colocar ele nessa página aqui. Então eu venho aqui na minha página do PetCA, e eu até deixei aqui já pronto, tá? Eu simplesmente dei um include, que é a mesma coisa de copiar e colar, tá, galera? Mas como eu utilizo o PHP, tem como deixar as coisas um pouquinho mais organizadas do que copiar aquele trambolhão aqui dentro, né? Eu crio uma paginazinha só de SVG e eu vou incluindo, né, via PHP para poder ficar um pouco mais organizado. E eu só incluí o SVG, né, na nossa página. Então vamos ver lá como está. Tá aqui, ó. Tá aqui o nosso elemento, tá? E aí eu vou fazer algumas modificações nele, tá? Eu vi aqui, ó, BG Animation 4. A primeira coisa que eu aplico nele é uma classe do Bootstrap que eu chamo, que é chamada de Image Fluid, ou seja, criar imagem fluida. O que ele faz? Ele simplesmente ajusta o tamanho conforme a resolução do dispositivo. Então, mesmo que eu abra num mobile, né, num desktop, ele vai ficar ajustado a tela certinho. E por ser um SVG, não preciso me preocupar com resolução, porque ele estica, né? Independente da resolução, ele não perde qualidade. A outra classe que eu aplico é a MG Translate, tá? Que é o efeitozinho que eu criei para poder ele ficar subindo e descendo quando eu passo o mouse, né? Ele cria esse efeitozinho. E agora a gente vai animar esses elementos. Como é que eu faço? Eu criei aqui a chamada BG Animation, que é simplesmente uma folha de estilo CSS, né, vinculada, ou seja, que eu vinculo ela por meio de um link que já está, né, vinculado. Então, qualquer coisa que eu escreva aqui vai dar certo. Então, o primeiro passo é eu criar o Rect1, que é animar esse primeiro Rectzinho aqui, ó. Esse primeiro Rectzinho. E aí, eu vou, para poder animá-lo, eu vou criar uma keyframe, ou seja, keyframe, o nosso velho keyframes do CSS, tá? E vou chamar ele de Rect1. Nesse Rect1, eu vou estabelecer pontos, tá? Nessa animação, e eu vou dizer, ó, você vai fazer no primeiro momento isso, né? E vou dar uma característica para ele.
E no segundo momento, ou no terceiro momento, posso colocar N pontos, né, nessa linha do tempo e dizer o que ele vai fazer. E simplesmente eu vou colocar 2 pontos, que é a from e to. Se você quiser colocar mais pontos, aí você coloca de 0 a 100%. Então, 0% você faz isso, tá? 100% você faz isso. Ah, eu quero colocar mais pontos. Então, você vai colocando aqui no meio, ó, 50%. E aí você vai colocando pontos do que tem que modificar numa linha do tempo, que vai de 0 a 100. Tá? Como eu só quero que faça uma coisa, uma animação bem simples, eu vou fazer from to. Tá? Que a tradução do inglês é o quê? No começo, né, para o final. Seria assim. E aí, o que eu quero animar nesse React? Eu quero simplesmente animar, né, a largura dele, tá? Para ele crescer e para ele diminuir. Então, no primeiro momento, eu vou deixar um width de 380 pixels, por exemplo. 380 pixels. Tá? E no final, tá? Eu quero que ele esteja em 20 pixels. Ou seja, ele vai, né, começar de 380 pixels, grandão, e quando vai passando o tempo, ele vai diminuindo. Tá? E eu vou aplicar uma animação em cima disso. E aí, como é que eu aplico a animação? Tem a propriedade Animation, né, no CSS3, onde eu estabeleço, ó, esses parâmetros aqui na tag Animation. Tá? Em que o nome da animação é esse Rect1 que eu coloquei aqui. Ó. Então, Rect1. A duração, vamos supor, 5 segundos. Tá? Time Function é a forma de como essa animação vai acontecer. Por quê? Ela pode muito bem começar linear. Né? O mesmo tempo que ela faz daqui até aqui, ela faz a mesma velocidade nesse trecho inteiro. Mas eu posso muito bem, no começo, eu fazer mais rápido e depois devagar. Ou então, no começo mais devagar e depois rápido. Em que tem uma página, tá, que exemplifica melhor esses efeitos. Que é essa Cubic Bezier, onde você até pode criar o seu próprio efeito. Tá? Mas, em suma, os padrões do CSS é o Easy In, o Easy Out e o Easy In Out. Tá? E aí você pode aplicar esses efeitos e comparar, né, como eles são feitos. Então, nesse aqui, eu vou colocar, por exemplo, o Easy In. Tá vendo? Easy In. Ele vai ficar um pouco mais leve no começo da trajetória e depois ele vai indo um pouquinho mais rápido. Delay eu não quero colocar. Tá? Iteration Count, ou seja, por quanto tempo ele vai ficar fazendo isso? Se é uma vez, se é duas vezes. E aí eu vou colocar Infinity, para ele ficar para sempre indo e voltando. Tá? In Direction, eu vou colocar Alternate. Tá? Alternate por quê? Porque eu quero que ele comece, né, em 380 pixels, ele vá até 20. E quando ele acabe esse ciclo, ele não volte direto para 380, mas ele faça alternado, ou seja, ele vai e depois volta, ele vai e depois volta. Para criar algo, né, conectado, o fim e o começo, de forma que você não perceba que ele está só revivendo um ciclo ali dentro. Beleza? Eu dou um Ctrl S, né, eu vou lá na minha página para ver se ele já está sendo animado. Então tá aqui, ó, nosso primeiro React, ó, ele fazendo a animação que a gente acabou de dizer para ele, tá? E aí o que eu fiz? Eu posso alterar aqui, né, o tempo, ele vai fazer consequentemente mais rápido esse tempo, né, de 3 segundos, né? E eu vou alterando os parâmetros e vou fazendo isso para cada um deles. E aí o que eu fiz? Eu simplesmente apliquei efeitos diferentes e tempos diferentes para todos os Reacts que eu criei, tá? Lá no Figma. Então eu disse para o Figma, né? Eu renomeei os elementos aqui, ó. E aí todos eles, se não me engano são 12, eu animei cada um deles em tempos diferentes, né? Em time functions diferentes, e aí criou aquele efeitozinho, tá? Então eu só tinha apagado aqui para poder criar com vocês passo a passo, mas eu vou copiar e colar lá de novo, só para vocês verem, né, como ficou quando eu fiz isso com todos os elementos. Eu dou um F5 aqui, ó, e aí ele criou esse efeitozinho, em que nesse aqui eu alterei a altura, né, nesse carinha daqui,
e nos outros eu só alterei, né, a largura. E aí tem outros efeitos que eu posso estar trazendo para vocês, porque não tem como eu falar de todos, né, numa aula só. Mas, se você tem curiosidade, vem aqui nesse W3 Schools, ó, ele tem vários exemplos de como você pode aplicar isso, tá? E esse Cubic Bezier também é muito legal para você criar o efeito de transição que você quiser. Beleza, galera? Então, basicamente é isso. Depois eu trago mais exemplos, tá, de como eu fiz essas animações e principalmente esse aqui, ó, onde eu animo nas logos, eu também acho muito legal. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.